Mais uma quinta-feira, 19 horas em ponto. Toda quinta-feira, 19 horas, papo de boteco, cara. Clima bacana. Hoje a gente não tem cachaça, porque nós estamos aqui na Universidade Anhanguera, na Faculdade Anhanguera, que pertence à Cogna e à Croton. Croton pertence à Cogna, que é o maior grupo de universidades do mundo. Isso, para a gente, é uma honra poder estar discutindo com os alunos. E nós recomeçamos esse bloco, porque eu fiz a primeira vez e esqueci o nome da Dani. Que merda, Dani. Desculpa, minha querida. Acontece. Pô, a gente falou tanto antes daqui, né? Falando por WhatsApp e tal. Deu um branco no teu nome, viu? Então, a Dani, influência, digital influência com diversas pessoas que a amam, né? Então, é muito legal. Paulo André, de padre a bilionário de empreendedor. Jonatas, o rei do material de construção de São Paulo. Cara, obrigado aí por continuar com esse projeto conosco. E a gente pode iniciar esse segundo bloco. Primeiro eu preciso agradecer o diretor André, o diretor da Universidade Anhanguera de Jundiaí. Pô, fantástico, comprou essa ideia junto com o coordenador Luiz Alberto, e estamos junto, Marcelo, né, professor Marcelo, quem indicou vocês, nos indicou para que vocês chamassem, né, e foi maravilhoso, aceitamos de primeira essa grande oportunidade de estar aqui com vocês, viu? Muito legal. Mayara, acho que nós temos algumas pessoas que prepararam perguntas para a gente, não é isso? Sim. Cadê a... vamos lá? Boa noite, tá? A minha pergunta é para o Paulo André. O ramo que você falou que está seguindo agora também, que é o Resort Cardoso, a minha pergunta é a seguinte: a gente percebe que hoje em dia os filhos precisam trabalhar, né? E muitas vezes não podem ficar com os pais, porque eles precisam para garantir seu sustento. E muitos, eu tenho conhecido que o pai, assim, a mãe tem algum problema e ela fica, né, assim, deixa lá porque ela não quer deixar a mãe sozinha mesmo. A minha pergunta é a seguinte: vocês têm algum trabalho que dá algum suporte para esses filhos, de como tratar esses pais, que nem no caso dela, a mãe está com começo de Alzheimer, né? E ela ela deixa a mãe dela só durante o dia, porque ela quer ter essa convivência com a mãe dela, para a mãe não esquecer da família, né, do vínculo, né, familiar. Vocês têm algum suporte para os familiares desses idosos que ficam com vocês? Como é que é o teu nome? Desculpa, eu me chamo Jussara, estou no primeiro semestre de administração. De administração, legal, parabéns aí pela pergunta. Olha lá, Paulo. Obrigado pela pergunta, Jussara. É um tema recorrente e, assim, com certeza nós temos um produto para ser oferecido para esse tipo de situação. Quando a gente fala em cuidados, né, e aqui no caso seria para idosos, mas para todo ramo, né? Você tem que abrir um leque muito grande, porque você não tem um produto pronto. Lidar com a questão subjetiva no negócio, você tem que ter um leque amplo, porque cada um tem a sua particularidade e talvez você consiga atender se você for mais flexível. Então, o lar de longa permanência é para aquelas pessoas que, de certa forma, perderam o esposo, a esposa, e que não querem conviver ou morar na casa dos filhos porque querem ter o seu próprio espaço. Então, independentes. Então, estes são os moradores desse residencial, desse resort para a terceira idade. Nós até colocamos o nome de Lar São Francisco de Assis, porque eu tenho uma conexão muito forte com São Francisco de Assis. Então, esse é um tipo de serviço. Então, a pessoa vai morar, ela tem o quarto dela, ela vai ter o restaurante dela, ela vai comer o cardápio dela, os médicos vão ser os médicos dela ou da clínica, enfim, aí ali é para aqueles que querem morar, né? E também para aqueles que querem passar o dia, porque essa demanda, ela legal. Tem uma amplitude. Não são pessoas que querem morar ali, porque querem ainda conviver com os netos, querem ainda estar com o filho, receber o filho no final da tarde. Então aí nós temos um serviço que pega o idoso lá na casa dele, e aí vem para a clínica, vem para, né, o lar, passa o dia conosco e faz todas as atividades,
E são muitas atividades, porque você tem que estimular motricidade. Pensa em uma criança, você tem que fazer a mesma coisa. Legal. Você tem que voltar de novo a estimular, estimular fisicamente, mentalmente, você tem que fazer várias atividades, né? E essa pessoa passa o dia, aí toma o seu banho e vai para casa, a gente devolve de novo lá em casa, aí os filhos chegam lá por volta das 7 horas e tá lá a pessoa, né, de um dia todo de atividade. Quando talvez tenha que fazer alguma viagem, porque os idosos eles gostam de fazer os passeios dele. E não é só para a Aparecida do Norte. Eles gostam de ir para a praia, para os botecos, para a roda de samba. Tem de tudo, né? Então aí eles acabam aproveitando também essas estadias. Então a gente acaba fazendo um trabalho personalizado, entendendo a demanda, né, e fazendo com que aquela família seja acolhida. Como você talvez esteja sentindo, é muito escasso esses serviços, né? São poucas as clínicas que estão se abrindo para esse negócio. Muitas ainda pensam numa institucionalização do idoso. Coloca o idoso lá, né, e ele fica ad eterno só esperando o fim. Não é assim que a gente pensa. A gente quer fazer um novo modelo de negócio. Muito legal. E é legal isso, olha que interessante, do ponto de vista de negócio, né, do empreendedor, que o mesmo produto não é para o outro. Quer dizer, ele é totalmente personalizado, né, cara? E é isso que eu acho que todos os negócios deveria ser, né? E no seu é assim. Então... Cada um tem uma necessidade, né? Uma dificuldade, uma dependência. Só que isso demanda muito treino. A equipe tem que estar muito treinada. Imagina. Porque, enfim, você tem que... Outra coisa também, né? Não sei. Nós não trabalhamos com grandes quantidades. Nós estamos falando de um grupo de 60 pessoas, 70 pessoas. Então, mas é bastante, pô. Então, para cada unidade, você não amplia mais que isso, porque senão também você não consegue fazer essa individualização. Rola um time de futebol, não? Você sabe que bote tem, né? Eles querem, né? Esporte mais... Mas agora, ultimamente, eles estão pedindo poker. Truco. Eles estão aumentando. O leque tá grande. Cara, você tem que botar uma mesinha de bar lá, um boteco lá dentro, montar para poder jogar, fazer um campeonato de truco. E as mulheres, elas estão ficando mais disponíveis para esse tipo de drink, né? Tem uns drinks aí importantes, né? Legal. Até a rainha, né? Tomando gin. Então, eu vou ter que implantar isso lá. Pô, Temos mais pergunta? Vamos lá. Como é que é teu nome? Ana, eu quero fazer uma pergunta para a Dani. Dani, você falou que começou há 5 anos, mais ou menos, nessa área. Quando você decidiu começar, o que passou na sua cabeça? Eu vou divulgar o meu dia, se alguém gostar, vai vir atrás de mim? Ou você foi em algumas pessoas e falou, posso divulgar o seu produto? E qual foi a sua maior dificuldade? Qual é a tua turma? Psicologia, legal. Bom, vamos lá. Como é seu nome? Desculpa. Rosana, prazer, obrigada pela pergunta. Bom, vamos lá. Na realidade, eu já divulgava um pouco no Facebook. Facebook eu já colocava fotos e compartilhava. Comprei um produto, Facebook. Fui no mercado, Facebook. Então, no Facebook eu comecei a divulgar. Aí um amigo meu falou, Dani, tem um Instagram. E eu tinha já o Instagram, só que o Instagram... era mais difícil, porque hoje tem um analítico maravilhoso, gente. Hoje vocês conseguem ter todos os resultados que você quer ali no Instagram. Mas na minha época não tinha. Então o Instagram eu tinha, mas eu colocava foto assim, da minha filha, do meu filho. Tinha foto de formiga, do céu, mas eu não levava nada a sério ali, porque não tinha curtida, não tinha comentário. Era bem diferente quando eu comecei. E aí meu amigo falou, vai pro Instagram. E aí eu comecei. Aí foi meio difícil, porque o meu celular era um celular bem simples. E o Instagram já pedia uma qualidade de foto. E no começo foi difícil eu entender a dinâmica do Instagram, e o Facebook já se vendia sozinho. Então as pessoas já tinham uma interação comigo, porque o Facebook você já trabalhava antes, né? E era uma rede, hoje é muito bom a rede ainda, mas o Instagram acaba. Então no começo para mim foi difícil a parte, mesmo eu sendo produtora de moda, entender a postagem, como colocar, a qualidade da foto, como postar isso, como chamar a atenção, e foi bem difícil o começo. Mas daí o que acontece? Você acaba conversando com uma amiga, com outro amigo, então você, antigamente tinha os blogs, hoje já não tem tanto, eu tive blog também. Então as meninas compartilhavam muitas coisas no blog, e elas eram
eu acho que a turma antiga é mais fácil de você ter acesso do que a turminha nova, que tá vindo agora essa geração. Legal. Então, a gente mandava mensagem, olha, eu tô começando agora, me dá umas dicas. E elas respondiam. Elas respondiam muito fácil. Hoje em dia já não. Hoje em dia, se você quer... vamos fazer uma collab com algum digital influencer. Demoram para te... Exemplo, ele tem a rede dele, vamos fazer um trabalho junto, vamos fazer um vídeo, aí eu divulgo no meu, ele divulga no dele, e a gente cresce junto, entendeu? Aí eu mostro ele pros meus seguidores e ele me mostra. Então, assim, meus seguidores, alguém se identificar, vai começar a seguir ele, a rede dele cresce, e assim por diante. E hoje em dia, os números é muito importante para muitas pessoas, né? Por isso que eu falo, eu não sou tão grande. Então, se você tem 100 mil, quem vai te ajudar é quem tem 100 mil. Se você tem 50 mil, se você for conversar com alguém de 1 milhão, a pessoa não vai te dar atenção. Então, é difícil hoje em dia, sabe? As pessoas olham muito por número, né? E nem tanto número é qualidade. Sem dúvida. Nem tudo. Então, o começo meu foi mais difícil. Hoje em dia, já não. Hoje em dia, antes da pandemia, eu ministrei vários cursos de redes sociais em locais, dando dica do que eu fazia e o que eu estava fazendo naquele momento. Hoje em dia mudou muito, porque nessa pandemia o Instagram, as redes sociais fez assim, mudou muito, analítico, e sempre está mudando, né? E eu acho que isso é incrível, onde faz a gente sempre querer aprender mais. Mas no começo foi bem difícil, viu? Era bem difícil. Era você sozinha e você sozinha. Então, se você errasse, errou, mas a internet é boa por causa disso, gente. Você pode errar e consertar, né? Você não precisa mais imprimir um folder, né? Você gastava, tipo, R$1.000, legal, né? E hoje em dia já não. Então, hoje você errou ali, você já altera, já consegue. Mas no começo foi bem difícil, viu? Respondeu a sua pergunta? Show de bola. Temos uma pergunta pro Jonatas também, que o coordenador vai fazer, mas a gente pode deixar essa pergunta pro terceiro bloco, sabe por quê? Acho que a gente vai entrar num assunto agora que provavelmente tem a ver, nós falamos sobre isso, e eu vou te poupar agora, bicho. Obrigado. Eu te devo isso, né? Nesse primeiro momento. Então, perguntas estão afiadas hoje. Tá bravo. Alunos são assim, sabia? Os caras pegam pesado mesmo. Eles gostam, né? Os bons alunos são assim. Os bons alunos são assim, parabéns. Mas do grupo das faculdades em Anhanguera, pelo critério que eles usam para a contratação de professores, para a contratação da coordenação, não tem como não ter bons alunos. É um reflexo. Parabéns aí a coordenação toda, viu, Luiz? Vamos lá. Esse bloco a gente vai direcionar para a área comercial. Vamos falar assim, como é que a gente faz? Falamos bastante disso também já, né? Já antecipamos parte. Mas como é que a gente faz para mostrar o nosso produto, para a gente avisar? É engraçado isso, que a grande pegada é avisar as pessoas que eu existo. E ainda tem muito amadorismo nisso, no sentido de, cara, as pessoas já me conhecem. A coisa vai proliferar naturalmente, porque eu sou conhecido na região, eu sou conhecido na cidade, quer dizer, ou então, quando eu vou divulgar alguma coisa, a gente entra naquela questão assim, pô, meu sobrinho trabalha com isso, ele me ajuda a postar, pôr na internet, quer dizer, então é uma coisa muito amadora, né? E para nos mantermos dentro do mercado, para nos mantermos com qualidade no mercado, a gente precisa de profissionalismo, inclusive na divulgação. Eu vi uma transformação num processo, por mais que você mencionou, Jonatas, de boca a boca lá no projeto, a gente viu uma transformação nos critérios, nos processos de marketing que nós vamos desenvolver lá dentro. Quer dizer, a forma de apresentar o produto de uma maneira nova, que é o que a gente até mencionou um pouquinho sobre a roupagem, a inovação, né? Como é que a gente falou? Fica à vontade. Mas nós falamos de uma outra coisa, que não foi inovação, como é que era? Da reinvenção, perdão. E aí a gente falou, e lá dentro daquele projeto nosso, nós vimos muitas coisas, né? Sobre placas, imagem, fachada e tudo mais. Como é que você viu isso lá dentro? A importância disso lá? A gente sabe que hoje em dia o público está cada vez mais exigente, né? Então, da forma como você se apresenta, isso é muito importante, né? Então, assim, se a gente julga um leite que a gente vai comprar, a gente compra o leite mais bonitinho e não aquele mais simples, isso também faz a gente se preocupar com o nosso comércio. Você falou, né, Dani? Né? Então, a nossa imagem é tudo. Então, ter uma loja com uma imagem aconchegante, ter uma organização de produtos de uma forma bem pensada, estruturada, localizada no lugar certo, na altura certa, tudo isso compõe para que a gente possa agregar essa imagem de um ambiente gostoso, de um ambiente satisfatório, de um ambiente que você se sinta em casa, de um ambiente inovador.
né? Legal. Então a gente está se preocupando muito com isso. E o marketing, através do Instagram também, o lugar que você mostra, onde você mostra, a forma que você mostra o produto, tudo isso, né? Vocês podem dizer melhor do que eu, que se você colocou contra a luz alguma coisa, acabou, você já perdeu o produto, né? Então tudo isso é extremamente importante pra gente poder mostrar o melhor do produto. Parece isso, né, cara? O cara tira uma foto e bota na internet. Quer dizer, não é, tem que ter uma coisa produzida, né? Tem que ser uma coisa mais bem elaborada, não é assim? Não, é tudo. Visual. O ângulo certo, não é? Dani, se eu tiver errado, é que me corrija, né? Porque a gente está com uma estrutura lá de marketing ajudando a gente nisso, mas tem o ângulo certo, tem a forma certa, tem o público certo, a linguagem certa. É isso que eu ia te perguntar. Você falou uma coisa pra mim lá sobre, cara, eu não quero uma imagem tão nova da loja, uma imagem tão sofisticada da loja, porque não é a imagem do meu público. Isso foi interessante também. Olha que bacana, cara. Se eu tornar uma imagem toda com carenagens, linda, maravilhosa, o cliente não entra mais, né? É uma realidade da tua região, é isso? É uma realidade, porque o pessoal lá, eles começaram e a impressão que eles têm é que, normalmente, no geral, as pessoas um pouco mais humildes, mais carentes, elas têm a impressão de não serem bem aceitas, né? Num ambiente... Ou achar que é caro. Ou acham que é caro, mas a ideia é que o pessoal, no geral, julga também a pessoa que ela vai simples numa loja de material de construção. E na realidade a gente quer trazer essa simplicidade, porque se eu me transformar num home center estiloso e tal, não que eles não mereçam, mas eles se sentem acuados, né? Então eu quero trazer uma loja que aquele sentimento de casa. Eu me sinto bem, é um lugar gostoso de estar, um lugar humilde, e isso fez a diferença muito grande lá. Porque a gente tinha a fama no bairro de ser a loja mais careira, por conta do nosso estereótipo. E a gente a gente deu uma humanizada nisso, pra gente poder trazer o cliente e falar, não, aqui é sua casa. Então, o nome da nossa loja hoje é Casa do Cliente, justamente para entregar esse valor pro cliente. Então vem aqui, se sinta em casa e a gente vai entregar o melhor para vocês. Legal isso, não é, Paulo? Você consegue entender, não sei se como padre... Aliás, me conta um negócio. Bora. Você atendeu muita gente que confessou pra você, não foi? Por 10 anos. Tem como... Contar alguma coisa? Conta aí pra gente como que foi. Não, tô brincando. Mas fala o nome das pessoas, tem como? Eu tenho um amigo, né, que nós fazemos parte de uma confraria, né, e os caras são muito, muito interessantes. De ex-padres? Não, são empresários que se reúnem. Pessoas normais, é isso? Normais. Como se não fosse, né? Se reúnem... se reúne uma vez por mês, e ali a gente gosta de degustar uma comida diferente, a gente se reúne lá. E foi o primeiro grupo que me chamou, depois que eu acabei, né, pedindo dispensa, e esse grupo me chamou. E eu lembro como se fosse hoje, eu tinha acabado de sair do banheiro, nós estávamos tomando uma cerveja, né, e essa pessoa vai se identificar, mas que beleza. Ela vai saber. Ela vai saber, ela merece saber, né. Eu acabei de sair do banheiro naquele primeiro encontro, né? E de repente eu me deparo com um cara e ele pega na minha mão e beija a minha mão. Eu virei e falei, eu acabei de fazer xixi, cara. Caramba! Ainda bem que eu lavei a mão, né? E não usei luva, né? Não usei luva. Aí, assim, a gente brinca, porque fica uma mescla entre aqueles que são extremamente devotos, né? E a brincadeira é essa, conta o que ele confessou, conta aí pra nós, né? Então já se passaram 10 anos, cara. Eu brinquei com isso, mas assim, pra entender um pouco a cabeça da pessoa, por exemplo, você vê que uma organização como ele mencionou, uma estruturação do negócio como ele mencionou, pode espantar algumas pessoas. Mas não é falta de respeito, você fala, pô, esse cara ele merece sim um ambiente melhor. Mas então, sentir acolhido, é isso que eu estou dizendo. O que foi dito assim é muito interessante, porque essa imagem, né, quando a gente trabalha com um produto, né, não sei, me ocorre uma coisa que eu não sei se eu saberia explicar isso com mais detalhe, ou nós teríamos tempo, mas a primeira venda, né, talvez seja visual, né? Mas a segunda já é de seriedade no produto entregue, porque a pessoa não vai voltar. O visual não se sustenta, né? O visual ele chama, mas o que sustenta é a qualidade, é a eficiência, é o dia a dia, é o entregar, porque o cliente volta não mais pelo visual,
ele volta pela relação mesmo, né? Eu vejo isso no meu consultório. Então, assim, depois que eu parei de lecionar, né? Eu estava lecionando filosofia, parei de lecionar, e aí assumi 100% aquele empreendimento da escola e depois fui para o consultório. Isso. E aí, no consultório, à primeira vista, algumas pessoas que me procuravam porque me conheciam lá da Beato Frederico Zanan. Então tinha aquele vínculo. E outras não. E eu me foquei nas que não. E aí, quando você começa a fazer um trabalho e o resultado ele vem, à primeira vista eu vou lá no padre, porque eu vou lá conversar com o padre, porque o padre vai ser justo, vai ser honesto, ele não vai me enganar. Aquela coisa toda, né? Bobos, não? Hein? Vai falar a verdade sempre, né? Coitado. E aí, o interessante, assim, a princípio foi, e aí as pessoas começaram a mudar. Então, por exemplo, tinha pais que o filho entrava em crise com Deus, e aí, leva lá no Paulo André, ele vai resolver, né? E eu tinha acabado de deixar a igreja, e eles ainda continuavam com aquilo. Hoje em dia, por exemplo, tem nutrólogas que me ligam dizendo, a parte do remédio já não está dando certo, a pessoa perdeu 30 quilos, voltou 30 de novo, eu preciso do seu suporte. Então, eu estou indo para uma área de auxílio nessa parte do próprio emagrecimento. Eu me especializei na adolescência, então as escolas acabam me ligando, né? Sexta-feira passada ou retrasada, né? Teve aquela briga lá no shopping. Sim, e todo mundo saindo com porrada, aquela coisa. Os pais vêm e o meu consultório não tem horário. Aí lotam o meu consultório, porque é aquela demanda de tentar entender em que momento eu vou ter que fazer uma interferência no meu filho ou não. Existe também um problema sério, que é a questão da pós-pandemia para a adolescência. Eles estão cada vez mais desconectados, cada vez mais sem paixão, sem tesão mesmo, né? Um jovem totalmente falido no falo, né? Impressionante, é uma coisa que tá me assustando. Então, à primeira vista é isso, né? Todas essas pessoas são consumidoras de tudo. De tudo, né? E é impressionante que, assim, à primeira vista você faz e apresenta e depois dá consistência. Eu acho que o que nós estamos falando aqui é a consistência. Isso. Porque trazer o cara para dentro da loja, que é a embalagem que você falou, que é a imagem, não é tão difícil. Uma bela agência de marketing desenvolve uma imagem linda do teu negócio. E aí, mas uma agência de verdade. Isso que é muito legal. Tem profissionais de verdade. E aí você traz uma imagem bacana do teu negócio. A questão é você manter aquela estrutura, que é o que nós estamos falando agora. Quer dizer, humanizar, como você falou, a tua história linda de não mentir, que eu tô triste hoje, não quero falar, e não sei o quê, e a verdade em tudo aquilo. E isso é sério, né, cara? Não, eu tô pensando na Dani. Um produto que ela faz propaganda ou anuncia, né, e que não condiz com uma certa relação de histórico dela mesmo, ela vai perder alguns... não tem aquela coisa condena, né? Condena e ela perde, né? Então não é só o dinheiro financeiro, vou atrás a todo custo disso. É a fidelidade do processo, né? É claro, né? Quando a gente fala com o empreendedor, para a pessoa que tá assistindo e ele é empresário, amigo, principalmente na questão econômica, quando a gente vai reestruturar os negócios, ele fala, puta, tá tudo muito bonito, essa questão de reestruturação, começar com valores, conceitos, tudo legal. Mas, cara, tá vencendo conta e eu não tenho dinheiro para pagar. E aí? A questão é assim, é claro que todo um conceito precisa, mas a gente precisa também de alguma coisa um pouco mais imediata, né? E o cliente quer. As pessoas querem. Quer dizer, o problema existe. Existe uma dor muito grande que não dá tempo de esperar. Mas, Alexandre, sem querer cortar, uma loja não sobrevive 40 anos... Se só em função de grana. Se ela não tiver um caixa forte, que vai não se desesperar em vender qualquer coisa. Eu acho que além de caixa, é uma estratégia forte. Desde o início. Porque não cabe mais em nenhum segmento, seja psicologia, clínica, o que for, seja materiais de construção, seja uma influencer, quer dizer, não sobrevive no mercado se não for bom. Se não for profissional, se o cara não for... Porque não dá mais para ser amador em negócio nenhum, cara. Não adianta. Pô, o pedinte, não sei se é assim que se chama, o cara do semáforo, do sinal ali, do semáforo, pô, o cara vem com maquineta de cartão, alguns. Pô, as pessoas pedem e falam, eu tô precisando, eu tô com fome, amigo.
Quer dizer, sabe, se você não tiver dinheiro aqui, passa no cartão que eu uso o meu débito. É assim que está funcionando. Qualquer lugar que você... raramente, a gente tem, todo mundo acho que deve ter alguma história de ter ido no estabelecimento, o cara falou, eu não aceito cartão. Quer dizer, mas é raro, é muito raro. A grande realidade é que todo mundo parcela tudo, está parcelando compra, está parcelando clínica, está parcelando, faça um pacote. Quer dizer, as pessoas estão se profissionalizando em todas as áreas, exatamente para oferecer um produto adequado para o público que hoje está vivenciando. Então fala assim, cara, existe estratégia, existe grana, existe estrutura, mas se o cara não for profissional, vai dançar. Então é muito legal isso, quando a gente adapta o processo. Ninguém se sustenta há 40 anos, é verdade. Ninguém se sustenta há 40 anos por sorte. Não existe. As pessoas podem até acreditar, mas se não for um puta profissional, a verdade é essa. O cara tem que ser um puta profissional. A tua história é lindíssima. Chega a ser emocionante até em vários momentos, mas, pô, ninguém se sustenta há quantos anos? No Instagram faz 5 anos, mas que eu já comecei no Facebook. No Orkut? No Orkut. No Snapchat, já faz no total uns 10 anos. 10 entre anos. Os blogs e tudo. Cara, 2 anos para digital influencer é muito tempo. Para se sustentar em alta, pô, para estar em alta, estar ainda querido, é uma imagem, né? Acho que chegar no topo é difícil, a gente sabe, né? Mas o difícil é se manter lá, né? É aí que tá, né? Ser grande não é fácil. Basta comer. Eu sou grande, né? Mas não nos negócios. A gente tá crescendo ainda nos negócios. Mas ser grande é fácil. E uma outra coisa também que me ocorre, né? Você tem que ser tagarela, não tem jeito. O empresário ele precisa ser tagarela, ele precisa falar das coisas que ele está fazendo, não como uma autopromoção, não é isso. Por exemplo, né, nessa história de montar esse lar de longa permanência. Estava sentado em um boteco, porque o boteco acontece tanta coisa. Tudo. Né? É por isso que eu falo que é fantástico. Estava sentado e, de repente, um amigo chegou e falou assim, Fio, como que anda aquela história que, né, você está montando, né, está aí, porque você trabalhou na cidade vicentina por anos, né, como que está aquela história? Eu falei, tá indo bem, né, com umas dificuldades com pedreiro. A cidade vicentina é um lar de idosos. É uma instituição grande, né, para 100 idosos, né, e nós fizemos toda a reforma dela, fizemos enfermaria, né, fizemos toda uma adaptação para os tempos mais atuais, né? Enfim. E aí essa pessoa chegou e falou assim, então que interessante, posso passar um contato para você? Eu falei assim, pode, né? E aí, de repente, eu lá super tranquilo, toco o meu telefone, né? Uma pessoa, e depois a gente vai voltar a falar sobre isso, né? Você poderia fazer um plano de negócio para mim? Eu tenho um negócio e ele é um pouco grande, tá? Mas assim, eu queria ver se caberia dentro desse negócio que você está fazendo. Eu falei, pra já, chamei uma equipe, nós montamos um plano de negócio, estudamos o mercado, vamos dar uma olhada, e ela tá com a clínica pronta praticamente. Pronta, né? Então nós estamos esperando ela voltar, nós vamos sentar e de repente eu vou inaugurar uma antes do que essa que eu estou fazendo. Aí você vai dizer, mas é loucura, você nem fez uma, já está fazendo outra. Não, calma. Não é fazer, é estar aberto a novas possibilidades. Talvez eu nem sei como fazer direito. Isso, né? E eu vou chamar pessoas, né? Claro. Então, essa coisa do falar, do tagarelar, do trocar ideias. Isso, nesse aspecto. Né? Nesse aspecto, né? Não de auto. Não, mas nesse aspecto, sim, de ser comunicativo, conversar com pessoas, de usar o boteco, sim, no sentido de estar cada vez mais relacionado, né? O relacionamento não só na internet, né? Então, o relacionamento, inclusive, pessoal, de troca, né? De troca. E assim, quando você se dispõe, né? As pessoas vão sabendo e elas vão te procurando e você vai aos pouquinhos, né? Se tornando uma referência naquele assunto. Porque a coisa ela é dinâmica e, ao mesmo tempo, ela se transforma muito rápido. Então, quando a gente está falando na transformação, olha que interessante isso. Estamos falando de vendas. Esse é o bloco.
né? O projeto comercial. E para isso, eu preciso sim ter informação, eu preciso estar aberto aí a uma transformação constante de tudo que a gente faz. Por exemplo, não dá para... Imagino quantas transformações houveram em clínica de psicologia simplesmente. Imagina quantas transformações houveram no perfil do cliente que consome com você na loja. Quantos perfis... A sua forma de apresentação de um produto foi se transformando ao longo do tempo. Então, assim, não é nada estático. As coisas são transformáveis, talvez. Quer dizer, uma ideia de constantemente. E eu preciso ficar atento enquanto empreendedor, no sentido de buscar alternativa para isso. Quando você fala de tagarelar, um trava-língua. Tagarelar é uma coisa... Um prato de trigo. E aí você fala assim... E aí você fala de tagarelar, cara, é uma pegada forte, que é interessante sim, estar sempre reunido com pessoas, trocando ideias sobre tudo. Alguma merda surge dali. Sim. Alguma coisa bacana vai surgir daquele negócio. Quer dizer, aí você fala, puta merda, eu vou crescer, vou desenvolver em cima daquilo, experimenta uma situação. Você sabe que o brasileiro ele é muito formador de ideias, é um grande formador de ideias de projeto, mas ele engaveta muitas vezes. Então nós temos isso, muitos casos engavetados. E nós precisamos experimentar mais as coisas, né? No processo comercial, a gente fala de prateleira. Então eu falo assim, quais são as prateleiras da tua clínica, não só da tua loja? O que eu tenho para oferecer? Quais são as prateleiras que eu tenho para oferecer? Porque, cara, estão surgindo coisas novas. E rever a prateleira dos negócios no processo comercial significa, para quem presta serviço, é aquilo que eu posso fragmentar o serviço que eu faço para ser mais acessível, criar novos serviços para poderem ser complementarem aqueles que você já fez. Não sei, mas assim, criar sempre esse tipo de novidade. Faz sentido isso para você, Jonathan? Total. A gente tem que se adequar, né? As necessidades mudam, né? As nossas exigências mudam. Então, se a gente ficar parado no tempo, a gente é engolido, cara. Hoje em dia, por exemplo, a gente sabe que uma empresa que ela não cabe num celular, ela vai ser engolida, ela está com data contada, né? Então, isso é fato. Então, a gente tem que se atualizar. Se a gente ficar parado no tempo, a gente é engolido, cara. Me ocorreu uma coisa, né? Acho que nós precisamos parar de brigar com o preço. Porque, valor, né? Porque assim, às vezes a gente fica ali vendo a placa do vizinho e abaixando o nosso, e o vizinho abaixa o dele, e a gente abaixa o nosso, e a gente fica ali naquela disputa, e os dois quebram, né? Assim. E os dois quebram, porque não atende a demanda, né? É claro que para algumas situações, você compara preço e você vai buscar o menor preço. Não estou aqui isentando a ideia de economia. Mas em outras, você paga o preço que está ali, porque você precisa daquilo, você sentiu atração por aquilo, ou tem uma necessidade daquilo, né? Às vezes você chama um cara para fazer algum reparo em casa, ele olha e fala, eu quero tanto. É sério? Não, claro. E aí você fala, não, pô, no serviço é mais fácil de você mensurar, ou de você criar um valor além do preço. Né? Então você fala, bom, agora eu estou numa loja, o lojista sofreu muito, né? Principalmente o cara do comércio, da loja, ele sofreu pra caramba. Já vinha sofrendo antes pandemia, e aí a pandemia chegou. Puta, você imagina uma situação de um lojista de shopping, que de um dia para o outro ele falou, sua loja não vai, o shopping não vai abrir. A única opção de renda dele é essa, acabou. Esse cara zerou, é de 500 mil para zero no mês seguinte, é 0. Alguns foram inteligentes e tal, levaram peças na casa das pessoas, mas de 0 caiu para 30. Quer dizer, então você fala, de 500 caiu para 30. Quer dizer, você fala, pô, caiu muito, quebrou praticamente, muita gente. E aí houve um desespero. Então, no processo comercial, quando a gente menciona, a gente tem que parar realmente, eu concordo plenamente com você, Paulo, sobre baixar o preço, o valor daquilo, mas o cimento que você vende, a marca tal do cimento é a mesma que o vizinho a 100 metros da tua loja vende. Só que o vizinho a 100 metros da tua loja está vendendo a preço de custo. E se eu não baixar também, né? E aí existe uma questão estratégica que é o que a gente acabou criando. Então você imagina uma situação. Tem produtos que eu posso trabalhar com preço até 0 mesmo. Posso, mas eu preciso ter a consciência, é isso que nós vamos falar no próximo bloco, que ele é o bloco de informação, de controles e tudo mais, que eu preciso ter a consciência de que em outros itens eu preciso subir margem para a margem média ser igual. Então veja, é muito sério isso, né? É uma informação. Cara, ser empresário não é coisa para amador, cara. Hoje o empresário, e a verdade é que a realidade é que o empreendedorismo vem para todos.
Vai chegar um momento que você quer trabalhar comigo? Pô, você tem empresa? Vamos fazer um contrato PJ? Essa é a ideia. Essa é a ideia. E aí você fala assim, cara, existe sim a questão dos valores, que eu concordo plenamente, mas existe, você fala, amigo, eu parei de vender, o cara deixou de vir na minha loja por causa do preço do meu vizinho, que é o grande problema que o comércio sofreu demais, talvez pelo desespero. Cara, eu tô desesperado, preciso desovar esse meu estoque. E o cara fazia qualquer coisa, não faz conta e vai embora, né? Como é que a gente lida com isso? Sério, não é? A gente passou por isso, né? E a gente, quando acontece esse desespero, a gente costuma muito olhar para o lado, né? Eu falo, o que ele está fazendo lá que eu posso fazer? O que ele está fazendo para poder agregar? Mas eu vou te falar que o que eu aprendi é que assim, a gente tem que ficar esperto, olhar para o lado, mas o nosso foco é olhar para frente, né? E acima de tudo, que é o que ele estava falando, a gente sabe que as coisas têm preço relativamente tabelado, um tem um preço um pouco melhor, outro um pouco pior, mas a questão é o valor que a gente entrega, né? Então, por exemplo, o diferencial da nossa loja é o cliente não ter a dor de cabeça, caso ele queira trocar algum produto, caso o produto deu algum defeito. A gente não tem o duvidar do cliente, a gente é obcecado pelo cliente. Então, esse tipo de facilidade... Acabou. Mesmo que ainda você duvide, tem uma dúvida... beneficia do cliente. Entendeu? O prejuízo contrário seria muito grande. Perfeito, porque eu quero trazer essa acessibilidade para o meu cliente, né? E aí que tá, não vai me importar o meu preço, mas sim o valor que eu agrego para ele. Ele fala, eu posso comprar lá, experimentar o que eles falam, porque se eu tiver qualquer tipo de dor de cabeça, eu vou lá, troco e não tem dor de cabeça. Legal, vamos usar esse gancho que você está falando aqui. Nós vamos partir para o próximo bloco. Acho que já estamos há bastante tempo aqui. E quinta-feira que vem, nós temos de novo Papo de Boteco com vocês. A gente continua com um assunto chamado informação. Informação de tudo. Informação sobre controles, informação do concorrente, que é o que você acabou de dizer. Sensacional, esse papo é bem legal. Tem uma ideia joia para isso, mas a gente discute isso na quinta-feira, 19 horas. Fechou? Em ponto. 19 horas em ponto. Um abraço, querido. Roger, Rodrigo, tudo bem? Fechamos o bloco? Tranquilo? Tá bom, queridos. Muito obrigado. Até quinta.